Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos fazer a leitura do livro de Números, amém? Capítulo 23 e capítulo 24, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá? Números capítulo 23 diz assim, a primeira profecia de Balaão. Bom dia, Cléo, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe, William, multiplique 70 vezes mais, amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Números capítulo 23, a primeira profecia de Balaão. Então Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo e um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque, permanece aqui de pé, próximo dos teus holocaustos, enquanto eu vou até ali. Talvez o Senhor me permita encontrá-lo. Aquilo que ele me revelar, de igual modo te farei saber. E retirou-se para o alto de uma colina desnuda. Ali Deus veio ao encontro de Balaão, que disse a Deus, preparei 7 altares e ofereci em holocausto um novilho e um carneiro sobre o altar. E Yahvé então colocou em sua boca uma palavra e ordenou, volta para junto de Balaque, e assim lhe transmitirás. Assim Balaão retornou e encontrou Balaque, ainda perto da sua oferta queimada, ele com todos os príncipes de Moabe. Foi quando Balaão pronunciou este oráculo em forma de poema. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Vem, amaldiçoa por mim a Jacó, vem e declara ameaças contra Israel. Todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Sim, do cume do rochedo eu o vejo, do alto das colinas eu o contemplo. Eis um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia enumerar a 4ª parte de Israel? Que morra eu a morte dos justos que há entre eles, e seja o fim da minha alma como o deles. Então Balaque inquiriu a Balaão, que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos e tu declaras bênção sobre eles? E Balaão contestou, não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que Yahvé me coloca na boca? Então, povo de Deus, aqui foi a primeira profecia que o Senhor entregou através de Balaão. E isso daqui mostra, porque às vezes as pessoas não entendem o porquê que os profetas, até os dias de hoje, às vezes falam de forma assim poética, falam de forma como se estivesse contando mesmo, às vezes cantando, que nem eu, o Senhor me usa muito assim. Às vezes, quando eu vou entregar uma profecia, o Senhor me entrega em forma de música. O Senhor faz... eu não sei explicar, mas as profecias, elas fluem como se fossem versos rimados de poema mesmo. Então, eu começo a cantar a profecia para a pessoa. E a pessoa, ela é ministrada através da música. É uma profecia, é algo que o Senhor está dizendo, mas vem em forma de música. Então, o Senhor, ele tem diversas formas de falar. Amém? E essa daqui veio através do quê? De uma forma de poema. Amém? Por isso que o salmista, que os salmos, eles são todos melódicos, eles têm, a gente consegue colocar melodia nos salmos, porque o Senhor, ele habita em meio aos louvores, porque o Senhor, ele é a própria música, amém? Então o Senhor, ele tem diversas formas de falar. Vamos lá, versículo 13. E outra coisa, aqui ele já tinha deixado muito bem claro para Balaque, que era impossível, que não tem como ele liberar maldição para uma pessoa, para as pessoas que são separadas. Então, se você tem uma vida separada com Deus, se você é separado na presença, podem muitos se levantar, podem autoridades de diversas esferas querer se levantar. O Senhor te guarda e o Senhor te blinda. Amém? Porque ele vê graça em você. Ele fala, não, o meu filho é separado, a minha filha é separada. Como posso eu amaldiçoar alguém que eu já abençoei?
A bênção já repousa sobre eles. A bênção já está sobre a vida da minha filha, já está sobre a vida do meu filho, porque a gente precisa entender algo. Nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real do Deus vivo de Israel. Quando o Senhor diz que nós somos sacerdotes reais, é porque nós fazemos parte do reino dele e automaticamente nós já somos abençoados. Amém? Glória a Deus. Versículo 13. A segunda profecia de Balaão. Balaque lhe pede: vem, pois, comigo a outro lugar. Este povo que vês daqui, não vês dele senão uma pequena parte. Não o vês de modo completo. Amaldiçoa-o por mim ao chegares lá adiante. Aqui Balaque insistiu, amém? Insistiu para que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. Versículo 14. Então levou para Zofim, o campo dos mirantes, no topo do monte Pisga. Ali construiu mais 7 altares e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Balaão solicitou a Balaque: permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto irei encontrar com ele ali adiante. Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque, e assim lhe falarás. Retornou então para junto de Balaque, encontrou ainda de pé junto dos seus holocaustos com todos os principais líderes de Moabe. Que te falou Yahvé? Indagou-lhe Balaque. E Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema. Levanta-te, Balaque, e escuta. Inclina o teu ouvido ao filho de Zippor. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O Eterno, o Deus de Israel, está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. É Deus quem está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel: vê tudo quanto Deus tem realizado. Eis que este povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Então Balaque roga a Balaão: se tu não podes amaldiçoar este povo, que assim seja, pelo menos não os abençoes. Balaão, no entanto, retrucou a Balaque: não te havia afirmado, tudo o que Yahvé ordenar, eu farei? Povo de Deus, isso daqui é o que o Senhor diz para mim e para você nessa manhã. Amém? Isso daqui é o que o Espírito Santo pede para que eu fale de uma forma muito, muito clara, muito intensa, e que essa palavra entre dentro do teu coração. Mas antes de entrar dentro do teu coração, que ela venha em nome de Jesus e entrar dentro do teu espírito, porque a palavra do Senhor, ela é como uma espada afiada de 2 gumes, que é capaz de penetrar juntas e medulas e dividir o que precisa ser dividido. E que essa resposta de Deus perante a Balaque venha entrar dentro do teu coração. E o Senhor quer que eu leia de novo e eu vou orar. E você que tem ouvidos, receba isso em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor quer para a minha vida e para a tua vida, que você tome posse dessa palavra. Levanta-te e escuta, inclina o teu ouvido. Versículo 19. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Versículo 20. Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. O Senhor te abençoou e não tem quem possa mudar isso. O Senhor te abençoa e não tem quem possa mudar isso. Mas aonde está a tua bênção? Ai, mas onde está a minha bênção, Michele? A tua bênção está sobre você. Você pode não estar enxergando ela agora, mas ela existe sobre a sua vida. Ela está sobre você. E não tem como mudar isso. Amém? Versículo 21. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O Senhor te perdoa dos teus erros. Jesus
já levou todos eles sobre a cruz. Ele te perdoa, ele te sara, ele te redime, ele anula, ele joga no mar do esquecimento. O Eterno, o Deus de Israel está com eles, está com você. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. Está dentro da tua casa, está no meio da tua família, está onde você coloca a planta dos teus pés, porque você é portador da glória de Deus, porque você é portador das bênçãos do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés e a palma das nossas mãos, ali se tornará um lugar santo, ali se tornará um lugar abençoado, porque você carrega ele dentro de você. Versículo 22. É Deus quem está trazendo do Egito, é Deus quem está te transicionando de uma terra árida, de uma terra do qual você não tinha alegria, de uma terra onde você não tinha mais felicidade. Às vezes existem pessoas que são cristãs há 20, 25 anos, mas que não têm felicidade, mas que não carregam alegria, mas que não têm perspectiva de vida. Porque o fato de você ser cristão, de ir na igreja há 20 anos, é diferente de você ter intimidade e relacionamento por 20 anos. Tem gente que nasceu em berço evangélico, tem gente que nasceu dentro da igreja, mas não conhece Deus como Pai. Porque está preso debaixo do espírito de religiosidade, porque não foi ensinado a chamar Deus de Pai. E acha que Deus é aquele velho que está sentado em cima de um trono, tacando raio e matando todo mundo porque peca. E é uma mentira. Amém? Versículo 22. Versículo 22. Espera aí, gente. Eu já respondo, senão a gente vai perder o Kairos aqui. É Deus quem o está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. O Senhor está dizendo que nós não somos fracos. Você tem a força de um touro selvagem. Quando a água está subindo, né? Quando a situação aperta, é por isso que a palavra fala que quando a gente está fraco é que a gente está forte. Não é isso que a palavra fala? O Senhor está dizendo que você tem a força de um touro selvagem. Então não é tempo mais de ficar se escorando sobre os problemas. Não é tempo mais da gente ficar esperando, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é mais tempo disso. Você tem a força, porque a força já habita dentro de você. Senhor, revigora as minhas forças. Quando você se sentir abatido, sobrecarregado, cansado, pede para o Senhor, Senhor, em nome de Jesus, revigora as minhas forças. Pai, a tua palavra fala que nós temos força como de um touro. Então, Pai, em nome de Jesus, que essa força venha sobre minha vida e me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a conquistar tudo aquilo que eu preciso conquistar. Versículo 23. Não há feitiçaria que tenha poder contra Jacó, nem magia alguma contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel, vê tudo quanto Deus tem realizado. Uma obra satânica, uma obra de bruxaria, uma obra de feitiçaria, qualquer obra maligna, só pega num filho de Deus se tem legalidade. Só vai pegar se a pessoa está dando brecha. Caso contrário, é impossível. Não tem o que se faça, não pega. Não pega. Então, isso daqui serve para mim e para você, para a gente tirar isso da cabeça. E tá cheio de gente que fica entrando de live em live, escutando. Foi feito um trabalho, porque tem um trabalho, porque tem uma macumba, porque tem aquilo, porque fizeram aquilo outro. Irmão, irmã, deixa eu te falar. Só vai ter algo na tua vida se você tem brecha. Se você não tem brecha, não tem nada que pegue contra você. É a palavra que está dizendo, não sou eu. E se você não acredita na palavra, os próprios que fazem isso, eles têm testemunho, ex-bruxos, ex-pai de santo, ex-feiticeiros, ex-homens e mulheres que eram servos das trevas, eles mesmos falam, em crente que é posicionado não pega. Sabe por quê? Porque o Senhor dá ordem aos anjos dele ao teu respeito. Porque o Senhor, o próprio Pai, o próprio Deus de Israel é que te guarda. Então, se você está acreditando que pegou, desculpa, mas eu tenho que falar. Se você está acreditando que pegou alguma obra de feitiço sobre a sua vida, é porque você deu legalidade.
Aí você vai se arrepender da legalidade que você deu, e aí você vai orar e pedir para Deus quebrar. Porque se pegou, é porque deu legalidade. Ou foi feito antes de você conhecer a verdade e você estava dentro do mundo do pecado, ou você já sabia a verdade e você continuou tendo uma vida de dualidade com o pecado. Porque caso contrário, não pega. Porque eles mesmos falam. Amém? Amor? Vamos lá. Versículo 24. Eis que este povo levanta-se como leoa, ergue-se como leão, que não descansa enquanto não devora sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue de suas vítimas. Isso daqui, povo de Deus, a gente entende que é no mundo espiritual. Amém? Isso daqui a gente entende que é no mundo espiritual. A gente não pode descansar enquanto a gente não vê os nossos inimigos derrotados. E eu não estou falando para você ir lá e guerrear contra o teu patrão, contra, sei lá, a tua vizinha que enche o teu saco. Eu não estou falando isso. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta, amém? Glória a Deus, gente. Batemos a meta. Glória a Deus. Deixa eu pedir para colocar aqui outra. Hã? Não foi? Bateu. Uhum. Peraí, gente. É que a gente tá arrumando aqui a plataforma. Peraí, só um minutinho. Vamos ver se vai. Bom, não tá indo. Vamos lá. Vamos voltar. Deus sabe de todas as coisas. Ah, agora foi. Pronto. Calma aí. Aí, pronto. Vamos lá, então. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Para mim não fugir aqui do Carol. Nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Amém? A nossa luta é contra principados, potestades e dominadores do mal. Então, a gente não pode descansar enquanto a gente não vê que os nossos inimigos, eles foram derrotados. Que os nossos inimigos, amém? Eles foram ali totalmente aniquilados. Amém? Em nome de Jesus. Por isso que a palavra fala: estai atentos e vigilantes, orai sem cessar, orai sem cessar, orai sem cessar. E quando estiver tudo bem, a gente vai fazer uma oração, que não precisa ser uma oração de guerra, porque o Senhor, ele traz refrigério para a nossa alma de tempos em tempos. Lembra que já foi dito isso aqui? Agora, quando a gente está dentro da peleja, a gente vai se portar como um guerreiro. E só vai abaixar a guarda quando o inimigo tiver sido destronado, quando a gente vê que as coisas vão estar sendo alinhadas. Amém? A terceira profecia de Balaão. Então Balaque insistiu e convidou Balaão. Olha como que o mal é insistente. Amém? Olha como que o mal é insistente. Deus abençoe. Olha como o mal é insistente. Mais uma vez Balaque insistiu para fazer o quê? Para ir lá, amém? Ir lá e amaldiçoar o povo de Deus. Satanás não desiste de vir querer trazer maldição sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então Balaque insistiu e convidou Balaão. Vem, pois, comigo, e eu te levarei a outro lugar. E de lá talvez Deus se agrade que amaldiçoeis esse povo. Balaque conduziu Balaão ao cume do Monte Peor, no lado que dá para o deserto. Balaão então instruiu a Balaque: edifica-me 7 altares e prepara-me 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez outra vez tudo conforme Balaão o orienta, e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro sobre cada altar. Números capítulo 24. Desta vez, Balaão percebeu que o Senhor muito se comprazia em abençoar Israel. Por esse motivo, não recorreu como nas outras vezes, às adivinhações e magias, mas voltou sua face para o deserto. Então viu todo o povo de Israel acampado, tribo por tribo, e o Espírito de Deus veio sobre ele. E ele proclamou esta profecia em forma de poema. Oráculo de Balaão, filho de Beor, palavras daquele cujos olhos veem nitidamente.
Palavra daquele que ouve as palavras de Deus, daquele que contempla a visão que vem de Shaddai, o Todo-Poderoso. Aquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Quão admiráveis são as tuas tendas, ó Jacó, e formosas as tuas moradas, ó Israel. Como vales que estendem, como os jardins que margeiam os rios, como plantas perfumadas e medicinas que Yahvé plantou, e medicinais que Yahvé plantou, como cedros junto às águas cristalinas. Israel terá muita água para beber e para regar suas sementeiras. Seu rei será mais poderoso que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus o libertou do Egito e os vem comandando. Eles têm a força dos búfalos mais fortes. Devoram nações inimigas e despedaçam seus ossos. Com suas flechas certeiras os atravessam. Como o leão e a leoa, soberanos quando repousam, quem ousará despertá-los? Portanto, sejam abençoados os que os abençoarem, e amaldiçoados os que o amaldiçoarem. Povo de Deus, eu não sei se você conseguiu entender o tamanho da autoridade e do poder que tem dentro de você. O dia que um homem e uma mulher de Deus, o dia que os filhos de Deus entenderem o poder e a autoridade que há dentro de cada um de nós, o inferno não prevalece. A igreja não fica mais da forma como está. As casas não entram mais na desgraça que estão. Não há espírito da morte que prevaleça. Não há espírito de enfermidade que prevaleça. Não há nada de mal que possa prevalecer. O que acontece é o homem e a mulher de Deus, que são de Deus, nós somos, não entende o tamanho do poder que há dentro de cada um de nós. Não entendeu a dimensão da palavra filho e da palavra autoridade. Não entendeu o que está descrito em Lucas 10, quando diz que o Senhor nos deu autoridade para pisar cabeças de leões, serpentes, cobras, leões e serpentes. Gente, tudo que a gente precisa está debaixo de um nome, o nome de Jesus. É só isso. É só isso. O problema é que a gente foca só nas coisas que Satanás está fazendo. É só dar ordem, é uma ordem, é uma palavra de ordem. Amém? É isso que Jesus fazia. É só expulsar no nome de Jesus? É só expulsar no nome de Jesus. É só uma palavra de ordem. É isso que Jesus fazia. O que ele falava? Sai agora. Deu uma ordem para o demônio. Sai agora dele, em nome de Jesus. Seja curado agora. Pronto. A pessoa era curada. O demônio batia em retirada. É só uma palavra. É só uma ordem. Porque não é sobre a minha vida, o meu nome, não é sobre a vida de vocês. É sobre a autoridade que há no nome de Jesus. Então, povo de Deus, a gente precisa entender que não há nenhum tipo, nenhuma guerra que eu e você não venha se tornar vencedor. Todas nós vamos ganhar, porque o Senhor já nos garantiu a vitória. Todas. Pode ser a situação mais adversa que tiver. Todas, o Senhor já nos entregou a vitória. Todas. Às vezes o que acontece, sabe o que é? É que Satanás coloca o espírito de incredulidade. É que Satanás coloca medo. E medo é o que paralisa. Eu tenho medo de ir contra essa situação. Eu tenho medo de fazer uma oração. Não tenha medo. Deixa eu te falar, não é você que tem que ter medo da situação. Não é você que tem que ter medo dos capetas. É os capetas que tem que ter medo de você. Porque o poder e a autoridade está sobre você. Eles têm poder? Eles têm autoridade? Tem, mas não se compara. Porque eles já são anulados. Jesus já venceu na cruz. Então, em nome de Jesus, toma posse. Pega essa palavra e leia, e releia, e leia, e releia. Quantas vezes você achar necessário, até que isso entre dentro do teu espírito, que esteja cravado dentro do teu coração, ao ponto de você não retroceder mais.
Porque o Senhor fala isso em nome de Jesus. Nós somos soberanos. E não é porque, é porque a Michele não, é porque você é filho. Porque você é filha. Porque o Senhor colocou a soberania dele sobre você, não é sobre você, é sobre ele. E quando ele habita dentro de você, automaticamente você se torna soberano sobre todas as coisas, porque o soberano está sobre você. O soberano habita em você. Então você não é fraco. Ora, canta lamanai. Você não é ninguém. Muitos estão ouvindo. Mas você não é ninguém. Tendo a sua identidade confrontada. Quando você escutar isso, mas quem é você? Você não é ninguém. Você pega e fala assim, seja ousado e fala. Não, eu sou alguém, eu sou filho do Deus vivo de Israel. Eu sou filho do Deus vivo de Israel. E dê de dedo mesmo, porque a pessoa que está falando isso está debaixo de uma influência demoníaca para mexer na tua identidade, para trazer medo, para fazer com que você se torne uma pessoa que fica prostrada aos pés dele, sem perspectiva de mudança. Porque aí você vai continuar se achando uma pessoa, eu não sou ninguém mesmo. Não, mas eu nem vou tentar fazer isso daqui, porque não vai dar certo. Não, mas eu nem vou tentar fazer isso daqui que veio na minha cabeça, porque, isso é coisa da minha cabeça. Deixa eu te falar algo. Às vezes Deus dá planos ousados. E a gente não coloca no papel, porque a gente escutou a vida inteira que a gente não seria capaz. A gente, às vezes, escutou que a gente não é ninguém. Às vezes, a gente escutou que tudo que a gente fazia não ia dar certo, porque, às vezes, foi lançada a palavra de maldição sobre a tua vida. E aí, Satanás pega isso de alimento e você se torna uma pessoa com um potencial gigantesco. Deus dá projetos, sonhos e visões para você exercer e você não consegue tirar do papel porque você escutou a vida inteira, que você não ia dar certo. Isso não é para você. Isso não é para você. Não vai, porque isso daqui não tem nada. Deixa para lá. E aí a gente vai deixando para lá. E Deus vem derramando estratégia, Deus vem derramando coisas novas e a gente vai deixando para lá. Porque a gente escutou a vida inteira que você nunca vai dar certo. Isso não é para você. Você nunca vai casar. Você nunca isso. E aí a gente deixa de viver os planos de Deus por medo. Às vezes, o Senhor me mostra que tem pessoas que às vezes ele dá pensamentos para levar em prosperidade. Eu não estou falando de prosperidade financeira somente, eu estou falando de se tornar próspera em todas as áreas, mas que a pessoa vê que são pensamentos tão grandiosos que ela fala assim, eu só posso estar sonhando. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem a mente de Cristo. E a mente de Cristo é próspera. Tudo que vem de grandeza vem da parte do Senhor, porque o teu Pai não é limitado. Se vem pensamentos de grandeza sobre a sua vida, é porque o grandioso, poderoso Deus sou, ele está sobre você. Então para de se limitar, para de falar que é sonho, para de falar que não é da parte de Deus, porque você tem a mente de Deus. Ele te fez com imagem e semelhança dele. Então, automaticamente, o raciocínio e as perspectivas de grandeza vêm dele e não da tua mente limitada, porque a nossa mente é limitada, mas a dele não. E ele é dono de todas as coisas, foi ele que fez todas as coisas. Então, em nome de Jesus, quando vir algo grande na tua cabeça, não deixa Satanás arrancar e ficar pensando, não, isso daqui só pode ser coisa da minha cabeça, deixa pra lá. Se você tem a mente de Cristo, automaticamente esse pensamento veio dele para você. E a gente só não rompe porque a gente deixa Satanás criar ninho na nossa cabeça, caraminhola na nossa cabeça. E a gente perde as grandezas do Senhor. E isso não é somente em área financeira, é em todas as áreas, em todas. Porque uma pessoa próspera, ela não sente falta de nada em todas as áreas. Uma pessoa rica pode não ser próspera, porque uma pessoa rica, ela pode ter milhões na conta, mas ela não tem paz de espírito, mas ela não tem saúde, mas ela não tem felicidade, ela não tem uma família, ela não tem amigos verdadeiros, é todo mundo que chega perto dela para tirar proveito. Então ela não é próspera, ela é rica. Agora tá cheio de homens e mulheres, como eu e você, assalariados, que vivem ali, que são extremamente prósperos, não sente falta de nada.
Pode estar faltando um pouco ali do dinheiro, né? Porque a gente sabe que a crise no mundo, isso, aquilo outro, isso é normal, todo mundo vai passar, até o rico passa. Mas nós somos prósperos, porque nós não temos falta de nada. Não nos falta Jesus, nós temos uma família, por mais que às vezes discute, por mais que às vezes tem confusão, temos família, temos saúde, por mais que às vezes a gente fica doente, a gente ora, o Senhor vem com cura, a gente vai no médico, toma um remédio. Mas e tem pessoas que têm milhões na conta e não são prósperos. Então, em nome de Jesus, quando o Senhor colocar algo grande na tua cabeça, na tua mente, e principalmente queimar dentro do teu coração, não fica falando que é coisa da tua cabeça. Dá crédito àquilo que o Senhor está falando. Vai atrás, tenta. Vai que numa dessa é a virada de chave que você está pedindo. Vai que numa dessa que você está achando que não vai dar certo, vai dar. E já deu. Ou você acha que a pessoa que criou, vamos lá, o cara que é dono da Colgate, ele falou, eu vou fazer uma pasta de dente e vou criar ali, vou abrir a Colgate. Veio um pensamento. Nas mentes dele poderia ter sido uma loucura, e se ele não tivesse exercido? E se ele não tivesse tirado do papel algo que veio na mente dele? Ele não teria se tornado um dos caras mais ricos que já teve. Gente, a gente tem que ter mentalidade de crescimento. Sair do espírito da escassez. O testemunho dele é sensacional. A gente tem que tirar essa mentalidade de escassez da nossa vida, da nossa mente. Seja ousado. Peça para o Senhor te dar ousadia, porque aqui no capítulo 24 de Números, assim como no Números 23, o Senhor tem falado que Ele abençoa. E nós somos descendentes de Abraão. Servimos ao mesmo Deus de Isaac e Jacó. A bênção que estava sobre eles também está sobre nós. E outra, Ele habita em cada um de nós. Então, se Ele te dá uma visão, um pensamento, por que não arriscar? Por que você não pede para Ele, Pai, já que isso veio, confirma, testifica dentro do meu coração. Pai, se isso aqui é do Senhor mesmo, fala comigo, Ele vai te falar. Pai, se isso daqui é do Senhor, vai pedindo, Pai, se isso aqui que o Senhor colocou dentro de mim é do Senhor, que aconteça isso. Você pode ter certeza que vai. Ele vai confirmar. Só que você precisa ter ousadia de falar. Só que você precisa ter ousadia de tirar o espírito do medo. Amém? Vamos lá, versículo 10. Então, imediatamente, acendeu-se a ira de Balaque contra Balaão, e batendo as palmas da mão, ordenou, chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, e eis que tu os abençoas, e já por 3 vezes seguida. Agora, pois, foge e vai para o teu lugar. Disse que te cobriria de honras e bens. Contudo, o Senhor te privou delas. Olha como que Satanás é. Satanás vai fazer de tudo para que você se prostre, amém? Aos pés dele. Satanás vai fazer de tudo. Ele não vai sossegar até que você saia do lado certo da história e venha ter parte com ele. Ai, mas eu prometi, eu não falei para você que se você fizesse uma aliança comigo, você ia ser grande? Ah, mas eu não falei para você que se você viesse caminhar comigo, trabalhar comigo, você ia crescer? Mas Balaão contestou Balaque. Não disse eu aos teus mensageiros? Ainda que Balaque me desse seu palácio cheio de prata e ouro, eu não poderia transgredir a ordem do Senhor e fazer por mim mesmo bem ou mal. Aquilo que Yahvé mandar, isso eu direi? Agora, pois, estou retornando para o meu povo. Antes, porém, vem e eu te comunicarei o que este povo de Israel fará a teu povo nos dias futuros. A 4ª profecia de Balaão. Então pronunciou este oráculo de advertência em forma de poema. Então aqui é uma profecia em forma de é uma advertência que veio em forma de poema. Então, as profecias, lembra quando eu falei que a profecia, ela também vem para dar uma advertência, que não é só para trazer bênção? A profecia também vem para falar ou você se endireita,
ou o Senhor vai te ceifar, ou você se endireita, ou as coisas não vão acontecer. Então foi o que aconteceu aqui com Balaão, amém? Com Balaque. Acabei de falar com a autoridade que sou melhor do que... Porque hoje Deus me... Glória a Deus, amém. Gente, a gente precisa se posicionar. A gente precisa tomar o nosso lugar, amém? Amém? Glória a Deus, aleluia, Sheila. A gente precisa tomar o nosso lugar. Satanás usa as pessoas para nos atacar e nos ferir. Satanás usa as pessoas para criar feridas na nossa alma. Satanás usa as pessoas para vir e ferir a nossa identidade. E a gente não pode mais deixar que Satanás faça isso. Você é filho, você é filha. Amém? Oráculo de Balaão, filho de Beor. Palavra daquele cujos olhos veem nitidamente. Daquele que ouve as palavras de Deus, que possui conhecimento da ciência do Altíssimo. Daquele que contempla a visão que advém do Todo-Poderoso. Daquele que cai prostrado, mas seus olhos enxergam com clareza. Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Um rei, como uma estrela poderosa, surgirá de Jacó. Aqui já era uma profecia para Davi. Amém? Um cetro se levantará dentre os filhos de Israel. Ele esmagará as cabeças dos moabitas e aniquilará os arrogantes dos filhos de Sete. Edom será totalmente conquistado por Israel. Seir, seu inimigo, igualmente será dominado. Presta atenção no que está falando aqui. Contudo, Israel se fortalecerá. Dos descendentes de Jacó sairá o dominador. Ele exterminará todos os que resistirem a Edom e nas demais cidades. Isso daqui também aponta para Cristo. O Senhor, ele aniquila todos. Todos. Jesus, ele destrói todos os nossos inimigos. Não tem um que resista. Não tem um que prevaleça. Não tem um que prevaleça. Versículo 20. Os últimos oráculos de Balaão. Em sua visão profética, Balaão viu Amaleque e pronunciou este oráculo. Amaleque, primícias das nações. Contudo, a sua posteridade perecerá para sempre. Ele não estava tanto querendo amaldiçoar um filho de Deus? Ele não estava querendo, de qualquer forma, amaldiçoar Israel? É isso que acontece, povo de Deus, quando as pessoas tentam amaldiçoar um filho de Deus. Nossa, até o ponto que aquela pessoa não venha e entregue a vida para Jesus. Gente, o Senhor guarda. O Senhor, ele protege. O Senhor, ele blinda. O Senhor, ele reveste. Versículo 21. Em seguida viu os queneus e profetizou. A tua morada está segura, e o teu ninho está firmado sobre a rocha. Mesmo quando for destruído o queneu, quando Ashur, a Síria, o fizer cativo, ainda voltará. E finalmente Balaão entregou mais esta profecia. Quem poderá sobreviver quando Deus realizar tudo isso? Um grande número de embarcações vinda do norte, das costas de Quitim, Chipre, conquistarão Ashur, a Síria, e afligirão Ever, Israel. Contudo, no fim, eles perecerão para sempre. Então Balaão levantou-se e voltou para casa, e Balaque se foi pelo seu caminho. Vamos ler o 25, que eu acho que dá tempo. O povo de Israel adora Baal Peor. Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Chitim, das Acácias, os homens de Israel começaram... Olha aqui, de novo, eu vou começar. O povo de Israel adora Baal Peor. O que é Baal? Baal é um demônio, amém? Aqueles adoradores de Baal. Baal é o mesmo Deus que Jezabel adorava. É o mesmo Deus que o pai dela, Baal, adorava. Então, Baal era um demônio. Como que esse demônio é alimentado até os dias de hoje? Números 25.
Durante o tempo em que os israelitas se estabeleciam no vale de Chitim das Acácias, os homens de Israel começaram a se envolver em relações sexualmente imorais com as mulheres moabitas. Então, Michele, você está querendo dizer que quando eu tenho relação sexual com uma pessoa que não é o meu cônjuge, que não é o meu marido, eu estou alimentando um trono demoníaco de Baal? Sim. Você está contaminando o teu corpo, você está alimentando um trono demoníaco de Baal. E isso é muito sério. E você está trazendo maldição para a tua linhagem. E você está trazendo maldição para dentro da tua casa. Você está trazendo morte sobre a tua vida financeira, espiritual, sentimental, emocional. Porque você está alimentando tronos demoníacos. Por quê? Porque o ato sexual é uma adoração. Se você não está tendo um ato sexual com uma pessoa que é o teu cônjuge dentro de uma aliança sagrada, protegida por Deus e debaixo da autoridade dos homens, que é no casamento do civil, você está dentro de uma prática pecaminosa. Então você não está levantando uma adoração a Deus, mas você está levantando uma adoração a Baal. Porque todas as vezes em que nós temos relação sexual, nós estamos liberando adoração. Versículo 2. Que os influenciavam a participar de holocaustos e festas e oferecimento a seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Dessa maneira, Israel se juntou à adoração a Baal Peor. E o furor do Eterno acendeu-se contra Israel. Então Yahvé chamou Moisés e ordenou-lhe: toma todos os chefes do povo, empala-os à luz do sol, diante da minha presença, a fim de que o fogo da ira de Yahvé se afaste de todo o povo de Israel. Povo de Deus, deixa eu falar aqui. Eu vou falar para quem é crente. Não para quem, amém? Para quem não conhece, eu vou falar para quem conhece. Às vezes, você já sabe da palavra, você já conhece a palavra, você já entregou a vida para Jesus. Você está solteiro, você está solteira. E aí, às vezes, Satanás vai colocar uma pessoa no teu caminho. Porque é Satanás que vai colocar. E essa pessoa, muitas vezes, ela se diz cristã também. Só que aí ela vem com espírito de encantamento, vem com espírito de sedução. A tua vida estava andando certa. Estava tudo dando certo para você. Né? Às vezes a meio a trancos e barrancos, às vezes com uma dificuldade aqui, com uma dificuldade ali, mas nada que fosse de forma tão exacerbada, nada que fosse uma coisa que, meu Deus, eu vou arrancar os cabelos da minha cabeça. Amém? Só que aí você começou a ter relacionamento com essa pessoa. E do nada, você viu que você começou a ter os desejos, os seus olhos começaram a se voltar para coisas que você sabe que não é legal. Eu não sei nem por que o senhor está pedindo para eu falar isso aqui. E aí você começou a participar e colocar a planta dos teus pés, que é santa, em locais que não é de agrado do Senhor. Você começou a ter intimidade com pessoas que não estão alimentando o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar algo. Se arrependa. Não tenha medo de tirar isso da tua vida. Porque essa pessoa foi um enviado das trevas. Nossa, mas a pessoa é cristã. Satanás também acredita em Cristo. Essa pessoa veio para tirar você do caminho de Deus. Porque você caiu no pecado. Porque ela faz com que você tenha atitudes que você fazia muito tempo que não tinha. Você vai fazer coisas que você sabe que desagrada o Espírito Santo de Deus. Deixa eu falar, você não está alimentando a tua carne. Você está alimentando o capeta. Você não está matando o desejo da tua carne. Você está matando o desejo de Satanás. Que toda vez que você faz o que você está fazendo, Satanás está com a boca dele aberta e está caindo vida, a sua vida, para a garganta dele. Porque Satanás suga a tua energia vital. É por isso que quando você
No começo que você estava com essa pessoa, estava tudo bem. Só que agora você se sente cansado, desanimado. Parece que as coisas, sabe? Ai, eu tô indo para a igreja, mas não tenho força para orar. Ai, eu tô, sei lá, sabe? Quando perde o desejo da vida, quando você perde até mesmo a vontade e a fome de estar na presença do Senhor, porque você não está mais alimentando o trono de Deus. Você está alimentando o trono do capeta. Você está dando vida para Satanás. Você está alimentando o trono de Baal. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Volte, se arrependa. Ai, mas meu Deus, como que eu vou fazer sem ele? Como que eu vou fazer sem ela? O que você precisa já tem dentro de você. Se essa pessoa está te trazendo dor, você acha mesmo que essa pessoa é de Deus para você? Porque a palavra do Senhor fala que o que é dele, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Se ela é boa, perfeita e agradável, automaticamente não vai te causar dor. Porque não faz sentido Deus colocar uma pessoa. Não faz sentido. Ah, mas a pessoa é bênção. Como que é bênção se está te levando para pecar? Pode ser que seja. Porque também está perdido. Depois que ela se libertar, depois que ele se libertar, aí pode ser bênção. Mas agora não é maldição. Não tem como jorrar duas águas da mesma fonte. Não tem como sair bênção e maldição do mesmo lugar. Ou é bênção, ou não é. Eu, por muito tempo, fui maldição. E eu não posso ser hipócrita de falar porque eu nunca fui santa. Então, eu, por muito tempo, fui maldição. Porque eu conhecia a verdade, mas eu estava presa por Satanás. Isso precisa ser dito. Só que Jesus me resgatou. Porque eu permiti ser resgatada. Eu me permiti ser tocada. Eu me permiti ser liberta. Eu me permiti ser curada. Mas não tem como jorrar duas águas de uma mesma fonte. Amém? Vamos lá. Então, das acácias imorais com as mulheres moabitas, que influenciavam a participar de holocaustos e festas em oferecimento aos seus deuses. O povo comia e se prostrava diante dos seus ídolos. Ah, não, já li essa parte, perdão. Versículo 5. Moisés instruiu os juízes de Israel. Cada um de vós mande enforcar os homens da sua tribo que se deixarem perverter e terminaram por adorar a Deus Baal Peor. Eis que chegou um homem israelita, trazendo para junto de seus irmãos uma mulher midianita, sobre os próprios olhos de Moisés e toda a congregação dos filhos de Israel, que se lamentavam e choravam à entrada da tenda do encontro. Assim que Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança. Seguiu o israelita até o interior da tenda e lá transpassou pelo ventre, juntamente com a mulher midianita. Então, imediatamente cessou a praga que flagelava os filhos de Israel. Contudo, os que morreram por causa do castigo da praga foram 24.000. E o Senhor declarou a Moisés, versículo 11, Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, soube fazer cessar a minha ira contra os israelitas, porquanto entre todos eles foi tomado do mesmo zelo que eu tenho por meu povo. Por causa da atitude de Finéias, eu, em meu furor santo, não aniquilei todo o povo de Israel. Portanto, dize a ele, eis que eu estabeleço contigo, Finéias, a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação por todos os filhos de Israel. Um homem posicionado em prol de guardar o corpo, em prol de guardar a casa do Pai, aquilo que é do Senhor, ele recebe algo diferente da parte de Deus. Quando nós nos preocupamos com as coisas do reino, o Senhor se preocupa conosco.
Ele se preocupa conosco de qualquer forma. Amém? Entenda isso, que o Senhor não faz nada por barganha. Se tem alguma pessoa que não faz nada por barganha, é Jesus. Deus, ele faz simplesmente porque ele te ama, porque ele é teu pai. Amém? Mas quando a gente faz as coisas para ele de forma intencional, ele tem um negócio diferente. E a gente vê isso daqui da Bíblia inteira. Aqueles que buscam o Senhor de forma intencional, que fazem por amor, é diferente. Porque o Senhor não quer ninguém andando com ele por conta do medo. O Senhor não quer ninguém andando com ele por conta de barganha. O Senhor não quer ninguém andando com ele por conta daquilo que ele possa proporcionar. O Senhor quer que a gente ande com ele porque a gente ama. O Senhor quer que a gente tenha relacionamento com ele porque nós já fomos criados para ter relacionamento com ele. Os anjos não têm o que a gente tem. Os anjos, às vezes, eles olham para a gente para aprender como adorar o Senhor de outra forma. Porque nós temos essa capacidade de adorar ao Senhor de diversas formas, de multiformas diferentes. E os anjos não têm isso. Porque nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus vivo de Israel e não os anjos. Nós. Deus poderia ter escolhido fazer do templo dele, a habitação dele, um anjo. Poderia ter escolhido um animal, uma planta, algum tipo de qualquer coisa, mas ele escolheu eu e você. Ele falou, não, é na criação, é na coroa da criação que eu vou habitar. Eu quero ele, eu quero ela, para ter relacionamento com ele, para ter relacionamento com ela. E deixa eu te contar algo aqui. Quando você entende isso, que você tem que se relacionar por Deus por quem ele é, e não por aquilo que ele possa te dar, você vai ver que a tua vida se torna mais leve. Você vai ver que os problemas vão surgir, mas você vai estar sempre descansando. Às vezes, as pessoas olham, às vezes, para mim e para o meu marido e falam, como que esse povo suporta? Porque é pelo que ele é. A gente anda com Jesus porque é pelo que ele é e não por aquilo que ele pode fazer. É diferente. É uma metanoia. A gente descansa. Tá tudo assim, o maremoto em nossa volta, mas a gente tá de boa. Vamos viver. Porque é Deus. Porque ele se encarrega. Ele faz. Gente, ele faz. Descansa. É diferente. Isso daqui eu não tenho como ensinar para vocês. O que eu estou podendo fazer, amém? Eu estou fazendo o que é falar. Agora, vai para o secreto e busca a intimidade. É fácil? Não. Até chegar nesse nível, a gente chora, a gente se rasga, a gente fica desesperado, a gente fala, meu Deus, não vai dar certo, porque nós somos seres humanos, mas depois que você passa para o próximo nível, aí você vê, fala, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. E o Senhor faz, quando ele fala que nós vamos repousar, mesmo em meio à guerra, nós vamos repousar mesmo em meio à guerra. Amém? Versículo 14. O nome do israelita morto na alcova com a midianita era Zinri ben. Era Zirim ben Zalu. Zirim, filho de Salu, e príncipe de uma família da tribo de Simeão. A mulher midianita que foi morta se chamava Cosbi. Ela era filha de Zur, chefe de um clã de uma casa patriarcal em Midian. Então o Senhor ordenou a Moisés: atacai os midianitas e matai-os como a inimigos, porquanto foram eles que vos assaltaram e vos enganaram perversamente, introduzindo-vos a prestar culto ao ídolo de Peor, e da mesma maneira vos iludiram no caso de Cosbi, filha do chefe midianita, que foi morta no tempo da terrível epidemia que houve em Monte Peor. Cuidado com as pessoas que você faz aliança. O Senhor, ele tem falado muito isso aqui. O Senhor, ele tem falado muito isso aqui. Às vezes pode não estar fazendo sentido agora, mas o Senhor, ele antecipa os seus filhos.
Eu não sei se existe alguém de vocês aqui, ou isso também serve para mim, para o meu marido, serve para todos nós. Mas o Senhor, ele tem falado muito forte isso aqui. Cuidado com o tipo de aliança. Cuidado com a mesa que você senta. Cuidado com quem que você anda. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, porque o Senhor, ele antecipa os seus filhos. Quando ele vê que algo tá para dar errado, ele vai e fala, cuidado, pode não fazer sentido para a gente agora. Mas depois o Senhor vai trazer a lembrança. Olha, lembra quando foi falado que era para cuidado? Na hora o Espírito Santo vai testificar. Na hora o Espírito Santo vai fazer cuidado. Não. Lembra quando eu estava falando cuidado com as alianças? Filho, filha, é isso. Filho, filha, é isso. Parece que veio de mim, mas não veio. Parece que sou eu no negócio, mas não é. Porque nem tudo que reluz é ouro. Exatamente, foi assim com Sansão. Parece. E muitas vezes vai vir com uma aparência agradável. Nossa, é isso que eu precisava. Jesus não tinha uma aparência agradável. A palavra fala. Muitos não quiseram ele exatamente por isso. Porque ele não veio com vestes reais. Ele não nasceu dentro de um palácio. Então, nem tudo que parece é. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Responder o quê? Peraí, gente. Só um minuto que meu marido falou que fizeram uma pergunta aqui. Calma aí que ele vai ver aqui, aí eu já... Amém? Aí a gente ora. Amém? Por uma causa na justiça. Só um minuto, povo de Deus. Posso orar para Deus por uma justiça de Deus? Pode. Por uma situação? Pode. Só que é assim. Você tem certeza que você está certa na história, né? Caso contrário, mete bala. Porque Jesus, ele é santo. Deus, ele é justo. Então, a balança vai pender para o lado certo. E a gente deve orar por justiça. Porque o Senhor é justiça. Ele é o justo juiz. Então, irmã, se você estiver aqui na live, ore. Amém? Jô Santos, ore por justiça, clama. Por quê? A palavra do Senhor nos diz que nós temos um advogado. Jesus é o nosso advogado. Ele advoga por vós. Logo, se nós temos um advogado, existe um tribunal celestial. E quem é o justo juiz? Deus. Então, se Jesus é um advogado e existe um tribunal nos céus e existe um juiz, o justo juiz que é Deus, logo eu e você devemos apresentar as nossas causas diante do tribunal do Senhor, acessar as cortes celestiais e pedir, Pai, em nome de Jesus, que venha a justiça do Senhor sobre essa causa. Amém? E a justiça será feita. Amém? Glória a Deus. Então, ore e clame. Amém? Glória a Deus. Quero fazer o jejum de Daniel, estou com dúvida dos alimentos. Coloca no grupo. Vou orar e a gente fala aqui. Amém? Pai, nós te rendemos graças, louvores e adoração por mais esta live. Obrigada, Pai. Obrigada porque eu sei, Senhor, que o Senhor, ó Pai, falou, Senhor, no profundo, no oculto e no secreto, Senhor, do coração de muitos aqui, como o Senhor falou com o meu, Pai. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos mais deixar palavras de intimidação, Senhor, vir sobre nós. Que nós possamos, Senhor, avançar, Pai, alargar as nossas estacas. Pai, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, tomar o território dos inimigos. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, tomar aquilo que é nosso por direito e por herança. Pai, que nós não venhamos mais, em nome de Jesus, perder, papai, o kairós do eterno. Pai, coloca no coração deste homem, no coração desta mulher, a certeza de que o Senhor conduz até mesmo os vossos pensamentos, Pai. Em nome de Jesus, que quando vem algo grande na mente deles, é porque, Pai, veio da tua parte. Porque o Senhor é majestoso, porque o Senhor é grande, Pai, grandioso demais. E se nós temos a mente de Cristo, automaticamente, Senhor, nós temos a tua mente. E o Senhor não é Deus de miséria.
O Senhor não é Deus de escassez. O Senhor não é Deus, Pai, que faz as coisas na mesquinharia. Não. O Senhor é dono de todas as coisas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. E automaticamente, Pai, o Senhor nos coloca sobre soberanos, ó Deus, sobre qualquer situação de adversidade. Então, Pai, derrama sobre nós o espírito de ousadia. Derrama sobre cada um dos teus filhos o discernimento. Seja aflorado o discernimento de espírito. Em nome de Jesus, abre os olhos, abre as visões, para que nós não venhamos fazer alianças com pessoas que não devem, para que não venhamos nos assentar a mesas, ó Pai, do qual estão, Senhor, alimentando Baal. Em nome de Jesus, nos dê espírito, Pai, de ousadia, nos dê espírito de temor, nos dê espírito, Senhor, em nome de Jesus, de homens e mulheres guerreiros na tua doce e santa presença, que possamos tomar posse daquilo que é nosso por direito e por herança. Nós avançaremos, Pai, e tomaremos, Senhor, em nome de Jesus, os territórios que já eram nossos e que foram, Senhor, tomados por Satanás por conta por nossa falta de posicionamento. Nós tomaremos de volta, assim como o Senhor fazia, Pai, no Antigo Testamento, quando o exército, Pai, era atacado, quando Israel era atacado, Pai, pelos inimigos e eles levavam as coisas de Israel, o Senhor os fortificava e o Senhor mandava com que eles fossem e buscassem tudo que era deles de volta, e nós vamos fazer o caminho de volta, nós vamos buscar aquilo que é nosso, Pai, e que Satanás tentou roubar. Em nome de Jesus, intimidade com o Senhor, vida em abundância. Ó Senhor, em nome de Jesus eu te peço, fortalece os teus filhos, Pai. Reveste-os agora, Senhor, em nome de Jesus, para que eles venham, Senhor, se tornar, papai, muito poderosos diante da tua presença, Pai. É o que eu oro e declaro, Senhor, nesta manhã. Protege-os para o dia de hoje. Guarda, blinda, guarda os seus queridos filhos, esposos, maridos, esposas, em nome de Jesus. Tudo que pertence ao nome dele seja escondido no esconderijo do Altíssimo, Pai. É o que eu oro e declaro em nome de Jesus. Amém, amém e amém.